Muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesta linda quinta-feira, onde vamos dar o princípio, ou melhor, vamos estar hoje falando sobre a Epístola Paulina a Filemon. Filemon, meus irmãos, tem como tema central a reconciliação. Foi escrita em torno de 62 anos depois de Cristo. E nós temos como autor o apóstolo Paulo, inspirado por Deus para escrever esta escritura. A epístola a Filemon, ela é uma epístola chamada pessoal. Por quê? Ela foi endereçada a uma pessoa, a um indivíduo, mais especificamente um irmão que tinha uma igreja, ou seja, uma congregação, um local de cultos na sua própria casa. Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. Este escravo não era cristão quando fugiu de Filemon e foi então preso, tudo indica que em Roma, aonde no cárcere conheceu o apóstolo Paulo e converteu-se Onésimo ao cristianismo, converteu-se ao evangelho, a mensagem de Deus para os homens, converteu o seu coração dos maus pensamentos e passou de ser uma pessoa inútil para ser uma pessoa útil no reino de Deus e também para os irmãos. Acontece então que o apóstolo Paulo decide escrever uma carta para o senhor deste escravo, que era, como já vos falei, Filemon. Essa carta foi escrita junto com a carta de Colossenses, e tudo indica que ela foi enviada pelo irmão Tíquico para ambas os destinos, tanto para a igreja em Colossos como para Filemon. Nós vimos nesta carta um exemplo claro da nossa pessoa e uma certa tipologia entre o apóstolo Paulo, entre Deus, entre o mundo, entre Filemon e os crentes. Então nós vamos estar usando esta tipologia para falar sobre as coisas espirituais. A própria carta em si já é um exemplo, um testemunho de como tudo muda em nossa vida quando nos convertemos ao Senhor Jesus. Tudo indica também que quem falou de Jesus para Filemon, ou Filemon ficou conhecendo e sabendo a mensagem através do apóstolo Paulo. Em um certo versículo desta carta, o apóstolo Paulo diz: "Pois tu me deves até mesmo a tua vida." No outro lugar, nós vimos: "Recebe a Onésimo como a meu próprio coração." Ou seja, era tão grande o afeto, era tão grande a irmandade, a comunhão que havia entre o apóstolo Paulo e Onésimo, que ele pede que Filemon receba Onésimo como se recebesse a própria pessoa do apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, o exemplo desta carta é que nós estávamos longe de Deus, nós estávamos no mundo, escravizados, como se Filemon fosse o próprio inimigo de nossas almas e nós estivéssemos lá na casa deles. Fugimos, mas agora estamos convertidos, e Filemon também, no caso desta epístola. O apóstolo Paulo escreve então que, como bons irmãos,
devemos nos receber uns aos outros, não como escravos, mas como irmãos. Então nós temos aqui uma simbologia nesta carta, onde representa Paulo como se fosse o próprio Deus, Onésimo como se fosse você e eu, Filemon, a família cristã que recebe de novo aquela pessoa, a prisão, o mundo e a reconciliação que simboliza a comunhão com Deus. Então, a Epístola a Filemon, ela é um pequeno escrito que você pode estar fazendo leitura, acredito eu, que em pouco mais de 5 minutos. Vai ser um bom espaço de tempo usado na tua vida. E agora, com esta ideia de tipologia, você já vai entender a mensagem geral e vai entender também a mensagem primária da escrita, que é do apóstolo Paulo, enviando Onésimo para o seu Senhor. Uma curiosidade também que Onésimo quer dizer muito útil. Outra hora ele era inútil, mas agora quer dizer muito útil depois que convertido, né? Onésimo quer dizer inútil, na verdade. Mas teve então aí uma conversão na vida dele e agora ele pode ser muito útil, assim como nós. Éramos inúteis no reino de Deus, mas agora somos muito úteis, você e eu, para a conversão de novos irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.